Você sabe como tabular os dados da sua pesquisa no Excel? Se não, se liga aqui que eu vou te explicar. Seja bem-vindo, você está aqui no canal Pesquise. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como tabular os dados da sua pesquisa no Excel. No meu dia a dia eu recebo muitas planilhas para analisar e boa parte delas vem com uma série de confusões. Os pesquisadores não sabem como tabular o dado, como separar os diferentes tipos de variáveis utilizadas em pesquisa, o que colocar numa coluna, numa linha, e eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer essa formatação no vídeo de hoje. Então eu vou abrir aqui um arquivo no Excel e aí, com base num arquivo modelo de uma estatística hipotética, de uma pesquisa hipotética, eu vou mostrar para vocês qual é o passo a passo para a tabulação dos dados no Excel. Bom, vamos lá, amiguinho, está aberto aqui no meu computador, aqui a planilha do Excel que a gente vai utilizar como modelo. Se vocês assistiram algum dos vídeos lá da playlist do Sigma Plot 12.0, eu usei mais ou menos esse arquivo aqui do Excel, em que eu tenho indivíduos hipotéticos, em que eu fiz uma pesquisa hipotética e a tabulação está aqui, da maneira como você deve fazer, tá? Então, antes de mais nada, você tem que entender que todos os dados da sua pesquisa devem estar em um único arquivo. Um erro muito comum, às vezes o aluno ele vai fazer a pesquisa, ele tem 3 grupos que ele avaliou. Aí ele me traz 3 arquivos do Excel. No arquivo 1, o grupo A. No arquivo 2, o grupo B. No arquivo 3, o grupo C. Não é necessário. Aliás, não só não é necessário, como está errado. Você tem que colocar tudo num arquivo único. E numa aba única. Se você for ver bem, o Excel ele tem uma aba aqui embaixo. Eu posso criar quantas abas eu quiser aqui, eu vou renomeando essas abas, A, B, da maneira como eu quiser. Né? Mas para eu fazer uma análise estatística única, todos os dados têm que estar em uma única aba. Aqui nesse caso eu dei o nome de aba dados, ela tem que estar todo aqui. Tá? Todos os dados da sua pesquisa estão aqui. E aí, quando você tem o arquivo no Excel pronto, algumas regrinhas têm que ficar claras para você. Tá? As duas mais importantes. Primeiro, cada unidade amostral da sua pesquisa. Então, a unidade amostral da sua pesquisa pode ser indivíduo, pode ser dente, pode ser animal, pode ser espécime, corpo de prova, paciente, não importa qual é a sua unidade. Cada unidade amostral vai ficar em uma linha. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, o paciente que está na minha linha número 6 aqui da minha pesquisa é o Maradona. Então todos os dados do Maradona vão ficar única e exclusivamente na linha 6. Tudo o que eu avaliar no meu trabalho. Então é importante você entender que se eu, por exemplo, tiver na minha pesquisa 2 variáveis dependentes, se eu avaliar só 2 características, por exemplo, peso e altura, a minha planilha do Excel ela vai ter 3 colunas. Uma coluna para eu identificar os indivíduos, a segunda coluna com peso, a terceira com altura. E todos os dados do Maradona estarão na linha 6. Eu não posso ter dado do Maradona na linha 6 e depois eu vou lá na linha 52 e eu tenho dado do Maradona de novo. Não dá. Todos os dados de uma mesma unidade amostral ficam em uma só linha. Tá? Esse é o primeiro ponto. E as colunas? Para que servem as colunas? Aí vem a segunda regra importante. Em cada coluna você vai colocar uma variável dependente da pesquisa. Então, como eu acabei de dizer, se você avaliou 2 características, a sua planilha vai ter 3 colunas. A primeira coluna com os indivíduos, ou espécimes, ou unidades amostrais, tá? E a segunda e a terceira coluna com as variáveis que você testou. Então, se eu avaliei 2 características, minha planilha vai ter 3 colunas. Se eu avaliei, por exemplo, na minha pesquisa, 20 indivíduos, quantas linhas vai ter a minha planilha? Minha planilha ela vai ter 21 linhas. Mas se eu avaliei 20 indivíduos, por que ela vai ter 21 linhas? Porque a primeira linha, isso é super importante, a primeira linha sempre vai identificar o conteúdo das colunas.
Então se vocês forem ver essa linha que eu destaquei em azul aqui, ela me diz que a coluna A é o nome do indivíduo, a coluna B é o grupo a que cada um pertence, a coluna C é a idade, a coluna D se dorme bem, e aí são todas as características que eu avaliei, colesterol, altura, glicemia. E aí é importante você entender que as variáveis que você for tabular aqui, elas podem ser de 3 tipos. Se você ainda não viu, assista o vídeo no canal Pesquisa que fala sobre os diferentes tipos de variáveis. São variáveis qualitativas nominais, ordinais ou quantitativas. E você tem que saber como você deve tabular cada tipo de variável na sua planilha do Excel. Então vamos começar pela primeira e mais simples delas, que é a variável qualitativa nominal, que é uma qualidade ou um atributo que não possui ordem. Para esse tipo de variável, como você não tem uma ordem entre elas, você deve tabular esses dados com letras ou com palavras, tá? Não números, letras ou palavras. Então, por exemplo, tipo sanguíneo. Se você for olhar aqui na coluna F, eu coloquei A, O, AB, O, A, B, tá? Então, tipo sanguíneo. Gênero. Aqui eu abreviei e coloquei FEM e MASC. Como poderia também ter escrito feminino, masculino, o importante é eu padronizar isso aí. Eu não posso escrever FEM em cima e 3, 4 linhas embaixo eu escrevo feminino. Se você escrever de maneira diferente, o software, na hora de fazer a análise, vai acreditar que aquilo são categorias diferentes. Um é o FEM, outro é o feminino. Então tenha cuidado na hora de tabular aqui. E às vezes o cuidado é com relação a detalhes mínimos. Se você, por exemplo, escreveu FEM, e na célula de baixo você por acidente apertou um espaço e depois escreveu FEM, aparentemente podem ser códigos semelhantes, parecem códigos semelhantes, mas de novo o software vai entender como se fosse uma categoria diferente. E aí depois, que outro tipo de variável a gente tem? As variáveis qualitativas ordinais, que são qualidades ou atributos, características que possuem uma ordem. Tá? Só que, por exemplo, vamos imaginar aqui na coluna E, em que eu avaliei a dor nas costas dos indivíduos. A dor, esse aqui é claro, é só um exemplo hipotético, ela pode ser considerada 0, dor leve ou sem dor, depois 1, dor leve, moderada, severa, profunda. Tá? Então eu tenho essas qualidades e eu tenho uma ordem. Se eu, para esse tipo de variável, eu escrever, tá? Ou se eu usar letras e escrever dor leve, aí escrevi moderada, severa, profunda. Quando eu for importar esse arquivo lá no Excel, lá no software estatístico, o software não entende que entre essas palavras há uma ordem. Ele não sabe que o leve é menor que o moderado, que o moderado é menor que o severo. O software não tem como saber. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer uma manobrinha para o software estatístico entender que existe uma ordem entre essas qualidades. E aí eu converto essas qualidades em score. Então eu vou colocar essa coluna aqui também em ordem crescente, só para você ter uma noção. Classificar aqui de menor para maior, expandir, tá? Então tá aqui. Esses primeiros indivíduos aqui que tem a categoria 0, eles não têm dor nas costas. Esses outros indivíduos, categoria 1, tem uma dor leve. Esses outros aqui, categoria 2, moderada, tá? Leve, moderada, severa, categoria 3 e categoria 4, esses caras têm dor profunda nas costas. Tá? E então agora, quando eu for fazer a estatística, o software vai entender que há essa ordem. Tá? Então eu faço essa manobrinha, eu tenho que fazer essa conversão dessas qualidades em score, para depois viabilizar a análise estatística e o software entenda que nesses atributos há essa ordem crescente. Tá claro? Então variável qualitativa ordinal é score, é número que você vai ter que converter na hora de tabular os seus dados. E por fim eu tenho as variáveis quantitativas. Variáveis quantitativas, coleguinha, é número. E número você tabula como número. Então idade. É número, cara. 32, 31, 35, 40, 25 é número, tá? Peso, número. Colesterol, número. Ok? E aí quais são os erros mais comuns que eu vejo quando eu vou tabular ou vou fazer a análise com números? Às vezes o aluno ele coloca unidade. Peso, 50K, 59 kg, 50 Q. Não.
variável quantitativa, você só põe o número, nunca digite a unidade de medida. Não precisa, põe só o número. Se você puser a unidade, não roda a análise, tá? Ele considera aquilo como uma qualidade, como uma palavra, né? Outra coisa, se você tiver valor fracionado, tá? Então altura 1,78, 1,62, separe valores fracionados por vírgula, tá? Não é por ponto não, é por vírgula. Eu sei que quando você for escrever o artigo em inglês vai escrever em ponto, mas aqui para tabular, já que a análise é no Brasil, você vai escrever com vírgula, tá? Então tabule os números fracionados com vírgula. Então essa é a regra para tabulação de dados quantitativos. Agora, por exemplo, às vezes a idade. É muito comum o aluno falar assim para mim, mas a minha pesquisa, professor, eu tenho que ter a precisão da idade em meses. Então eu coloco lá 30 anos e 10 meses. Se você colocar 30 anos e 10 meses, na hora de fazer a análise, de novo, o software não entende aquilo como um número e ele vai achar que aquilo é uma palavra ou uma variável qualitativa nominal. Então, entenda o seguinte, se você tem uma precisão de meses na sua pesquisa, você tem que converter tudo para meses. Então, uma pessoa que tem 30 anos, vamos fazer as contas rápido comigo aqui, quantos meses ela já viveu? Se ela tem 10 anos, ela viveu 120 meses. Se ela tem 30 anos, ela viveu 360 meses. Eu tenho 30 anos e 10 meses, 360 mais 10. Então esse indivíduo ele tem de idade 370 meses. E aí eu não vou escrever 370M ou 370 meses. Eu só ponho lá 370. Entendeu? E aí lá no tópico, lá no título, na linha, na primeira linha, eu escrevo idade e entre parênteses, se eu quiser, meses. Porque eu sei que aquele número é a idade em meses do indivíduo. Tá? Então tá claro isso? O importante é você converter variável quantitativa sempre em número. Mais uma coisa que acontece sempre aqui e que é importante você saber. Se porventura, em algum momento da sua pesquisa, em alguma célula dessa sua planilha do Excel, você não puder coletar um dado, você não conseguir coletar um dado, deixa a célula em branco. Não coloque hífen, não coloque asterisco, não coloque nenhum símbolo, deixe em branco. Não conseguir coletar o dado, deixe em branco. Fica mais fácil depois de excluir da análise, se for o caso, ou converter para um valor zero também, se for o caso. Tá? Mas não conseguiu coletar por alguma razão, não fique se justificando lá, deixe em branco. Por fim, acho que a última orientação que eu posso passar aqui, o que é muito comum em pesquisa, é que muitas vezes nós fazemos pesquisas com medidas repetidas, em que eu tenho uma mesma unidade amostral, um mesmo indivíduo que foi avaliado em 1, 2 ou 3 momentos. Aí é só eu seguir a regra do que eu disse. Então, por exemplo, aqui eu tenho esses indivíduos todos aqui na minha pesquisa hipotética, em que eu avaliei a glicemia desses caras no início, 1 mês e 2 meses. Tá? Então eu tenho as colunas para cada análise de glicemia, mas os dados em cada linha pertencem a cada indivíduo. Então esse indivíduo aqui da linha 11, que é o Rafael Nadal, tá? Os dados do Rafael Nadal estão aqui na coluna M, glicemia inicial, 1 mês, 2 meses, coluna NO respectivamente. Então todos os dados de um mesmo indivíduo numa mesma coluna. Isso vale para os questionários, que eu vou ter todos os dados de cada indivíduo numa mesma linha. Enfim, então eu sigo sempre essa regra aí. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo para você o endereço do site da Faculdade de Odontologia de Bauru. Nesse endereço você vai encontrar as regras para tabulação dos dados do Excel, por escrito, exatamente isso que eu estou explicando para vocês. Então, se você tiver dúvida, pode consultar esse texto. E lembre-se que a tabulação ela é fundamental. Se a tua tabulação não estiver adequada, você não tem como seguir na análise dos seus dados. Então, siga esse passo a passo simples que você não vai ter problema, ok? Então, coleguinha, espero que tenha deixado claras as orientações para você. Sempre que for fazer a análise, não esqueça de seguir esse passo a passo. Se essas orientações foram úteis para você, não se esqueça de clicar no joinha aqui embaixo, se inscrever no canal Pesquise e compartilhar com os amigos. Mas lembre-se sempre, pergunte, mas para responder, pesquise.